Olá, eu sou o Dante. Eu fiz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica pela Fundação Araucária. Eu sou estudante de Psicologia, matriculado em 2017. Minha orientadora foi a professora doutora Silvia Mara Pires de Freitas, no Departamento de Psicologia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Campus Sede. E essa apresentação é intitulada, então, O que usuários e usuários do Twitter falam sobre a solidão? Um estudo fenomenológico existencial. Bom, o que motivou essa pesquisa foi uma mudança, um fato que alterou drasticamente a nossa vida e a maneira com que nos relacionamos com outras pessoas, principalmente durante 2020 e 2021. A Covid-19. Durante esse momento inicial, principalmente durante 2020, a maneira que a gente teve de combater o alastramento da doença foi por meio do isolamento, do distanciamento social, do fechamento das escolas, de lugares públicos, dos delivery, E uma maneira de estar, então, entrando em contato com as pessoas, retornando ao trabalho, aos estudos e principalmente, podendo conversar com a nossa família e amigos para ver como eles estavam em relação à saúde, ao seu bem-estar, foi pelas redes sociais virtuais. Então, nesse sentido, as redes sociais virtuais, elas vieram como um campo, como um ambiente de interação em tempo real, que ele removeu, de certa forma, o distanciamento das casas, das cidades que a gente tem, para a gente poder estar, de certa forma, juntos ali, conversando, mandando vídeos, fotos, imagens por videochamada, enfim. Entretanto, também é importante colocar que as redes sociais virtuais é um ambiente muito complexo, visto que não só ele possibilita essa interação em tempo real e independente da distância, bastando ter um aparelho eletrônico e a internet, mas ela também é um ambiente de estudos de, por exemplo, relacionados à solidão, relacionados então à solidão em rede ou a solidão em tela, enfim. E isso nos chamou muita atenção porque uma rede social em específico parece ser aquela que mais traz comentários em relação à solidão. O Twitter ele parece ser um ambiente em que as usuários e usuários mais relatam sobre a solidão, sobre o estado de solidão, sobre se sentirem sós. E isso se deve, e a gente vai explicar, eu vou explicar um pouquinho melhor depois, pela própria maneira como o Twitter é construído e pela maneira como esses usuários e essas usuárias interagem nesse ambiente. Também é importante salientar que a solidão aqui ela é entendida como um estado ímpar na vida de cada sujeito, e não necessariamente negativo, A solidão não necessariamente é negativa e ela também não necessariamente é uma sensação ruim. Zélia Duncan já cantou, que sozinho eu observo melhor as cores, os excessos, os afetos que me afaltam e que me afetam. E aí, nesse sentido, então, de acordo com a Zélia também, a solidão aqui vai ser entendida como uma ausência ou uma falta em relação a alguém ou a alguma coisa. Nesse sentido, então, o objetivo dessa pesquisa foi compreender o significado dado à solidão por usuárias e usuários da rede social virtual Twitter. Os objetivos específicos foram identificar a faixa etária e o gênero desses usuários, o conteúdo publicado e as situações relacionadas à solidão, discernir se existiu ou não mudanças durante o período estudado, analisar as unidades e as idiosincrasias apresentadas em seus tweets e compreender as contradições, caso houvesse desses usuários. Para isso a gente fez uso do método fenomenológico e para análise do pensamento existencialista do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Para a coleta das postagens, elas ocorreram no próprio ambiente, na própria rede social virtual Twitter, pela ferramenta de busca avançada, e a gente utilizou então 4 marcadores: solidão, hashtag solidão, solidal, solidão sem o acento, e hashtag solidal. Também foi realizado em 3 períodos distintos. Inicialmente a gente gostaria de fazer antes, durante e após a pandemia, mas isso não se fez possível. Então a gente fez durante, um período pré-pandêmico, de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020. A primeira onda aqui no Brasil da pandemia, de março de 2020 até julho de 2020. E a segunda onda aqui no Brasil, de agosto de 2020 até abril de 2021, pegando principalmente aí as questões das festas de final de ano, em março, que a gente teve um grande número de casos. A amostra, então, totalizou 90 tweets de 90 usuários e usuários diferentes. Nenhum usuário teve mais de um tweet presente na amostra. Não foi possível identificar a idade das usuárias e usuários, porque não deixaram isso público em seus perfis, na grande maioria. E em relação ao gênero, então, 44 se identificaram no feminino, 42 no masculino e 4 usuários e usuários não foi possível identificar o gênero em seus perfis.
partir desses dados, então, a gente organizou um quadro, né, contendo os tweets e os períodos correspondentes às postagens. Nesse quadro, a gente organizou ele no lado esquerdo com os números dos tweets, de 1 a 90, e do lado direito, então, o conteúdo dos tweets na íntegra e eles separados nos 3 períodos estudados. A partir desse quadro, então, a gente organizou os sentidos da solidão, né, dados por esses usuários e por essas usuárias, que foram principalmente a ausência ou a impossibilidade de estabelecer relações com outros indivíduos, a ausência ou a impossibilidade de reciprocidade, a carência afetiva e o autoconhecimento. Com esses sentidos tidos, a gente separou a análise em 2 eixos, sendo o primeiro eixo, então, destinado a estar compreendendo essas condições e situações atreladas ao estado de solidão pelos usuários nos 3 períodos estipulados, e no eixo 2, então, focado nas contradições relatadas por esses usuários atrelados ao estado de solidão. No eixo 1, então, as condições e situações cotidianas, o período pré-pandêmico ele parece trazer uma questão estruturante relacionada à solidão. A solidão ela é estruturante porque parece que faz parte do projeto desses usuários terem alguém para se relacionarem, né, para poderem contar o seu dia a dia, suas experiências. Então, eles acabam relatando muito sobre a ausência de reconhecimento pelo outro, a ausência de reciprocidade pelo outro, porque eles tendo a presença física, eles gostariam de ter esse outro para ter um contato, porque é a partir desse outro que a gente passa a se compreender, né? A partir do outro que eu tomo conhecimento, consciência sobre mim mesmo, né? Como uma pessoa alegre, triste, alta, baixa, brava. E como eles não tinham esse retorno nas suas postagens, eles acabavam se sentindo perdidos, né? Se sentindo solitários, sentindo, né, o estado de solidão. O segundo período, ele trouxe uma questão mais situacional, porque ali não se tinha mais uma questão da possibilidade, né? Mas sim pela impossibilidade de estabelecer relações, porque a solidão ela passa a ser uma condição necessária, né? Estar longe das pessoas, né? Esse distanciamento social faz parte, então, das medidas sanitárias devido à Covid-19. E nesse sentido, então, a falta, né, de saber como lidar com isso, como uma coisa nova, né, como uma coisa sazonal na vida das pessoas, elas ficaram muito perdidas, não podia mais comemorar o aniversário, as festividades com as pessoas e acabaram se sentindo muito solitárias. E no terceiro período, então, que já tem um retorno gradual às atividades, acaba mesclando um pouco desses 2 períodos. Algumas pessoas sentem a ausência, outras a impossibilidade desse reconhecimento, desse outro, devido a elas estarem, né, por um período isoladas, então não saberem mais como tá agindo tão socialmente, né, você pode abraçar, se não pode, ao mesmo tempo, né, em abril ainda, né, até abril, não se tinha vacina para tantas pessoas, então elas também, muita gente mantinha-se em casa, outras que estavam voltando às atividades sentiam saudade daquelas que estavam em casa ou que tiveram alguma perca, então era um novo momento muito complicado, mas que ainda assim trouxe como significado essa ausência e a impossibilidade do outro, né? Nesse sentido, então, o eixo 2, sobre as contradições, a gente passou a discutir sobre a questão dos vínculos e das relações desses usuários. Os vínculos, porque o Twitter ele não é um ambiente que visa o diálogo. No Twitter a gente tem um máximo de 280 caracteres para estar, né, podendo publicar alguma coisa. E ali é possível vínculos unilaterais, no sentido que eu posso estar seguindo alguém sem que essa pessoa me siga. Isso acaba gerando um certo desconforto, porque você vê o que os outros falam, mas muita gente não vê o que você fala, né? Em relação também a isso, a gente não pode culpar o Twitter, porque ele nunca se propôs para ser esse ambiente de diálogo. Então, de certa forma, é a escolha dessas próprias usuários e usuários de não superar essa solidão, né? De permanecer relatando suas experiências, alegrias, frustrações, mas sem buscar superar a situação atual, né? Sem migrar de rede, sem talvez sair das redes sociais na medida do possível. Então, como consideração final, a gente percebe que o ato de twittar ele tem um fim em si mesmo, e não uma busca de superação da situação atual, né? E de que se faz necessário compreender de que maneira essas pessoas constroem essas redes sociais, visto que nesse momento, né, que a gente tem, até pelo próprio AIC, a gente tem cada vez mais entrado nesse mundo virtual, né, nessas praxis atuais, e de que maneira isso acaba interagindo na nossa vida. Bom, meus agradecimentos à Fundação Araucária, minha orientadora, minha namorada, família e amigos, essas são as minhas referências. Muito obrigado.